É evidente que, sendo uma vereadora de segundo mandato do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eu não serei contra a um projeto que busca, de forma quase inédita, instalar na nossa cidade, com protagonismo para a ilha, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos programas mais bem-sucedidos dos governos petistas, que chegou a dezembro de 2024 com mais de 1.200.000 unidades habitacionais entregues, obrigada, vereadora Manu, entregues em todo o Brasil, ao longo de sua história. Pontuando que o direito à moradia é um direito social, um direito humano, um direito constitucional, e o dever do Estado é constituir condições para que todas as pessoas tenham esse direito estabelecido de forma digna. Tanto é que em 2023, eu mesma, junto com o vereador Dinho, estive em Brasília com o prefeito Topázio, em alguns ministérios, incluindo o Ministério das Cidades, para tratar das modalidades de Minha Casa Minha Vida, para que pudéssemos trazer para Florianópolis. Acho que isso é o mínimo que se pode fazer do ponto de vista do republicanismo e da tentativa de trazer para a nossa cidade recursos do governo federal, que estava há um bom tempo sem olhar para essa cidade e para esse estado. E esta modalidade que está colocada nesse projeto é uma dessas 5 modalidades, em que a prefeitura coloca o terreno à disposição como contrapartida, as pessoas, salvo engano, não pagam a entrada da casa e continuam pagando, entra como subsídio e continuam pagando as prestações. Mas existem alguns elementos no projeto, conforme está dado, que eu gostaria de chamar a atenção, porque acho que esse projeto ainda terá, possivelmente, um decreto regulamentador, que eu acredito que pode ser sanado alguns pontos que deixem ainda mais bem alinhados com o programa Minha Casa Minha Vida. Lembrando que Florianópolis, de acordo com a pesquisa recente da FACISC, tem um déficit habitacional de 12.000 famílias. Nós estamos falando de alguns empreendimentos que vai girar em torno de 700 habitações, que significa aí nem 10% do déficit habitacional que nós temos, e que já tem afetado, esse déficit habitacional já tem afetado, de acordo novamente com essa pesquisa empresarial, a mão de obra na nossa cidade, por vários motivos, vereador Bruno. O custo de vida do aluguel na nossa cidade, para algumas famílias, já gira em torno de 30% da sua renda, o que faz com que as pessoas de baixa renda estejam, obviamente, ou em situações irregulares, ou indo cada vez mais para longe do seu trabalho, ou para fora da ilha, inclusive, o que gera uma série de outros problemas de gestão, como problemas de mobilidade, trânsito, tempo de deslocamento, que afeta não só o trabalhador, como também o empresário, o aumento do vale transporte, a probabilidade muito maior de acidentes no deslocamento entre a casa e a moradia. Então, a pesquisa chama atenção para isso também. E o aluguel em Florianópolis está cada vez mais alto. Agora, recentemente, foi manchete de vários jornais um aumento de 60% no preço do aluguel nos últimos 3 anos, colocando Florianópolis como a 5ª capital mais cara do Brasil em aluguel com esse aumento. Ora, se existem esses elementos conjunturais, contextuais colocados, 3 questões eu queria chamar a atenção do projeto. A primeira, a mensagem que envia para casa este projeto, vereador Pastrana, diz que ele
prioritariamente para empreendimentos da faixa 2, do Minha Casa Minha Vida, podendo, quando possível, diz a mensagem, ser expandida para a faixa 1 e 3. Entretanto, o texto da lei encaminhada não abre a possibilidade no seu artigo 10º de expansão para a faixa 1, como a mensagem intenta e induz. O inciso 2º, se eu não me engano, do artigo 10 ou parágrafo 2º, fala sobre a prioridade para a faixa 2, podendo ser expansível para a faixa 3, que já é a classe média, digamos assim, né? É uma classe média forçada ali, mas sim, não é a galera que ganha até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que estariam enquadrados na faixa 1, faixa 2 e coisa do tipo. Então, eu chamo a atenção para isso, porque essas 12 mil famílias que estão com condições precárias de habitação na cidade, são faixa 1, no máximo faixa 2. E é para essas famílias que o poder público tem que olhar prioritariamente. Além daquilo que já foi debatido aqui pelos meus colegas, que tem a ver com um inciso que impõe que essas moradias sejam destinadas para pessoas que estejam há mais de 5 anos em Florianópolis. Claro que na prática talvez os recortes mostrados pelo Camazão até seja esse o público que está esperando há tanto tempo no cadastro, etc. e tal, mas isso não é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida, vejam. É um ponto mais restritivo na lei municipal do que um programa federal coloca. E isso pode ter problemas, porque a gente está criando uma lei que ela vai perdurar, certo? Assim como os seus decretos regulamentadores, eu vou chegar nele. Por quê? Embora essa lei não tenha passado pelo Conselho de Habitação, que deveria ter passado, e ter sido aprovado no Conselho de Habitação, chegou ao Conselho de Habitação e chegou às nossas mãos uma minuta de decreto regulamentador de habitação de interesse social no município de Florianópolis, que na prática, vereador Pastrana, regularia esta lei, porque Minha Casa Minha Vida é habitação de interesse social, como qualquer outro programa estadual ou municipal que venha a ver de habitação de interesse social. E nesta minuta de decreto que circulou entre alguns membros do Conselho de Habitação, que temos de posse essa minuta, em um dos seus incisos, fala-se ali sobre a metragem das habitações. E há a possibilidade, em um dos artigos desse possível decreto, que as habitações, 50% dessas habitações de interesse social, tenham um mínimo de 24 metros quadrados. Isso é um estúdio, gente. É um estúdio que tem, por N motivos, se difundido na cidade, que não é o tema aqui, mas soa-se muito como uma reserva de mercado para estúdios empacados no comércio imobiliário, possivelmente destináveis à habitação de interesse social no futuro, sendo que o Minha Casa Minha Vida, vereador Giliardi, que trata aqui, tem uma metragem mínima, a depender da faixa, de 40, 41,5 e 42 metros quadrados. Então, esse decreto, faixa 1, o decreto, os outros podem ser maior, né? Mas a mínima é 40, 41, 42. Não. Então, eu acho que a gente precisa, ao regulamentar essa legislação, especificar essa metragem, para que a gente dê segurança de que essas habitações de interesse social realmente tenham a destinação de interesse social, porque são, vereadora Aspri, para famílias, né? Não para indivíduos, muitas vezes. A gente está lidando com essa parcela da população. Então eu queria chamar a atenção, líder de governo, para esses pontos de possíveis melhorias. Obrigada.